Sejam bem-vindos aos Estudos Métricos da Informação. Esse vídeo é uma continuidade às aulas anteriores, mas agora a gente vai demonstrar como abrir e utilizar os scripts do R de forma comentada, de forma a mostrar cada comando e sua função. Tá? Lembram que na última aula, ou na penúltima aula, vocês foram lá na Scopus e criaram dentro do diretório de vocês uma pasta e salvaram o arquivo exportado para essa pasta. Tá? No meu caso aqui, a minha pasta é aula estudos métricos da informação, aonde que eu tenho o arquivo com os dados. Eu peço também que vocês vão lá no Moodle, baixem os arquivos dos scripts do R que está proposto lá e também descompactem dentro dessa pasta, para a gente poder facilitar o manuseio desses arquivos. Feito isso, deve-se abrir o arquivo R, né? Eu posso aumentar a fonte do R para poder visualizar um pouquinho melhor. Então, eu vou usar uma fonte 12. Ok, uma fonte 12. Então, eu acredito que você esteja visualizando. Então, abrindo o R, a primeira coisa que a gente deve fazer é definir qual que é a nossa pasta de trabalho. Para isso, usamos o comando setwd e definimos a minha pasta de trabalho. Aula Estudos Métricos da Informação. Tá? Então, o conteúdo daqui vai depender aonde vocês salvaram o arquivo. Feito isso, então já está definido agora a nossa pasta. Para a gente saber qual que é a pasta que está definida, foi definida, podemos usar o comando getwd para saber. Então ele está mostrando a pasta aula mi. Isso facilita muito quando a gente está trabalhando com dados, porque a gente não precisa ficar apontando qual o caminho, que está as tabelas, que está os arquivos. Agora, quando eu clicar aqui no abrir, ele já vai me mostrar os scripts dentro da pasta. Então, a pasta de trabalho já está aula mi. Eu vou trabalhar com o mais completo, o mais complexo, que é o de palavras-chave dentro disso. Mas vocês vão executar todos os scripts e ver os resultados. Tá? Abrindo esse script do R, a gente vai ter a sequência de comandos. Tá? Então, a gente tem o console, onde que o R executa as funções, e o script, que é a sequência de comandos que a gente deve utilizar. Então, no R, a gente pode executar comando linha por linha, e para isso, a gente posiciona o cursor em qual linha que a gente quer executar e digita Ctrl R. Então, a primeira linha mostrou aqui o conteúdo da primeira linha. E ele automaticamente já posiciona o cursor na linha de baixo. Então, se eu der mais um Ctrl R, mostrou atividades, o espaço, uma linha sem função nenhuma. Tá? O segundo indicando a pasta de trabalho, que a gente já fez, né? Então, setou de novo. E para a gente visualizar a pasta de trabalho, então ele mostrou. Então, todos os comandos que tem o hashtag, a cerquinha, como alguns chamam, tá? São somente comentários. O R não faz nenhuma função nesse tipo de comentário. Então, é só para escrever. É sempre recomendado, quando você está criando o script, ter bem documentado o que está fazendo cada função. Tá? Para facilitar futuramente quando vocês forem utilizar, ou até para entender como que está funcionando o seu script. Tá? Uma outra opção que tem é também executar tudo ao mesmo tempo. Então eu posso selecionar toda essa sequência de comandos aqui, selecionado, e quando eu digitar o Ctrl R, ele vai executar na sequência. Ok? Tá? Então, vocês já conheceram um pouquinho do DataFrame nas aulas anteriores, já está disponível lá no Wiki o que é o DataFrame. Então, a primeira coisa que deve ser feita é carregar a tabela
emi base de estudo.csv para uma variável chamada df, tá? Comumente a gente utiliza para designar data frame. Então, se eu executar essa tabela, ele vai demorar um pouquinho, ó, ele já fez a leitura. Se eu quero saber qual que é o conteúdo que tem dessa tabela, se eu digitar a variável df, ele vai me mostrar todo o conteúdo da variável. Tá? Mas, visivelmente, aqui fica muito difícil de ver. Lembre-se que o data frame ele é baseado em colunas e linhas. Se eu quero saber qual que é o nome das colunas, eu dou um call names da variável df. Ele vai me mostrar todas os cabeçalhos dentro desse data frame. Tá? Observem que ele mostra aqui o 1, o 2, o 3 e daí o 4. Se a gente quiser visualizar todos eles pela ordem de número, para facilitar, a gente pode diminuir a tela e executar a função novamente. Agora ele mostra de uma forma sequência, indicando todos os números de cada coluna. Observem que não é muito amigável a gente utilizar uma coluna x.u.f.autores, ou a gente quer fazer a tradução desses cabeçalhos, a gente pode trocar o nome das colunas. Então, no caso aqui, eu estou trocando a primeira coluna, que é XUFF Authors, por autor. Tá? Então, se eu executar o Ctrl R aqui, ele já mudou. Para mim verificar se houve realmente essa mudança, mostramos de novo a função. Ó, observe que a primeira já é autor. Isso facilita muito quando a gente quer ter um data frame muito grande e a gente quer identificar algumas colunas específicas. Então, se eu pedir agora df coluna autor, o R vai mostrar todos os autores que eu tenho dentro dessa coluna. Tá? Então, observe isso aqui, todos os autores. E a gente pode fazer isso também para as outras colunas, como título, ano, palavra-chave, indexação, termos indexados. Executando. No caso desse script aqui, serão analisadas as palavras-chave e os termos indexados que a Scopus utilizou para classificar esses assuntos. Então, podemos visualizar quais são as palavras-chave, tá? Separados por ponto e vírgula, e também podemos ver os termos de indexação. Opa, problemas aqui. 18 e 19. Então as palavras-chave são essas e os termos indexados são esses. Como a gente vai trabalhar com strings, a gente tem aquele mesmo problema lá da lei de Zipf, que a gente vai fazer um tratamento, tá vendo que alguns têm caixa alta, alguns caixa baixa, então a gente tem que ter essa padronização desses termos. Tá? Então eu não vou, e para isso a gente utiliza a biblioteca string R. Tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar toda a coluna das palavras-chave, vai converter para uma string e colocar dentro da variável keywords. A mesma coisa a gente vai fazer da indexação, da coluna indexação, vamos transformar numa string e vamos colocar na coluna index. Tá? Para a gente transformar em caixa baixa, não sei se vocês lembram, mas a gente pode utilizar a função to agora a gente não precisa mais usar o df aqui, porque a gente já colocou todo o conteúdo dentro do index.
Ó, ele acusou que o index não existe. Por quê? Porque eu não executei. Porque eu não tinha executado essa função antes. Então agora eu executei e ele já mostrou o conteúdo do index. Pode-se observar agora que tudo está em caixa baixa. Tá? A mesma coisa a gente faz para as keywords. Tá? Esse script já vai estar pronto para vocês, tá? Então não precisa se preocupar em digitar ali. Então, eu estou pegando a coluna de keywords que eu extraí do data frame e coloquei uma variável keywords, e agora eu estou convertendo keywords para caixa baixa. Ok, está feito. Tá? Então, o segundo passo agora, vocês observem que todas as keywords aqui estão separadas por um ponto e vírgula. Tá? Ou uma vírgula, né? Então, a gente tem que fazer essa substituição. Então, vamos pegar as keywords e vamos, tudo que tiver ponto e vírgula e um espaço, vamos trocar por um ponto e vírgula. Tá? Isso é necessário porque lembre que o computador interpreta tudo como caractere. E o caractere espaço é um caractere processável, ou seja, a palavra interoperabilidade sem o espaço é tratado de um jeito, e a interoperabilidade com o espaço é tratado do outro. Então a gente precisa tirar os espaços. Então, ponto e vírgula espaço, trocamos pelo ponto e vírgula. E caso na ocorrência da vírgula aqui, fazemos a mesma coisa. Vírgula, espaço, trocamos por ponto e vírgula. Tá? Se executando essa função pelo comando Ctrl R, agora a gente tem todas as palavras-chave separadas pelo ponto e vírgula. Tá? Não se preocupe nesse caso aqui, que tem vários pontos e vírgulas, que depois a gente vai eliminar esses espaços em branco. Fazemos a mesma coisa pelas palavras indexadas pela Scopus. Tá? Temos um resultado muito parecido. O que a gente vai fazer agora? Como as palavras esses termos estão no decorrer de todo o texto, nós vamos fazer uma contagem desse texto. E isso a gente precisa primeiro quebrar eles em linha, porque aqui a gente está trabalhando como se fosse um texto único, sem quebra de linha, sem nada. É a gente fala assim, um textão. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai quebrar todos os pontos e vírgula, tudo que tiver ponto e vírgula, a gente vai quebrar num novo termo. Então, vamos pegar as palavras keys, que a gente trabalhou anteriormente, e vamos criar uma nova variável keyss. Então, executando essa função, ó, pessoal, eu esqueci de carregar a biblioteca aqui. Ó. Ele está dizendo que a função strsplit não está funcionando. Então, precisamos carregar a biblioteca aqui, string. Carregada a biblioteca string, agora sim, a função vai funcionar. Ó, então, agora já temos os index e os keys. Se a gente visualizar o conteúdo do keyss, olha, então temos todas as palavras-chave usadas. Lembra dos pontos e vírgulas que estavam seguidas, que são esses caracteres aqui que não tem conteúdo nenhum. Tá? Então, algumas palavras-chave aparecem nesse caso. Tá? Feito isso, já separado no formato de lista, a gente vai agora fazer esse agrupamento, essa contagem disso. E vamos criar agora uma tabela das keys. E vamos criar uma tabela dos index. Para a gente verificar o conteúdo, podemos só selecionar
a variável aqui tbCase e executar. Ó, minha tela aqui ficou pequena, mas se vocês abrirem a tela, vão verificar a frequência das palavras, ó, das palavras-chave. Tá? A mesma coisa para a tabela. Para facilitar a nossa visualização, lembre-se que ele está por ordem de incidência, então conforme vai aparecendo, ele vai colocando na ordem incidência e por ordem alfabética. O que a gente quer fazer? A gente quer ordenar pela frequência. Então vamos pegar a tabela Key, vamos usar o comando sort de ordenar e queremos que essa ordenação seja de forma decrescente. Rodamos para a tabela Case. Tá? E se a gente quiser visualizar quais são as 10 palavras mais frequentes dentro da tabela Case, vamos mostrar da frequência do número 1 ao número 10. Então, temos aqui todas as palavras mais frequentes, tá? Que é Knowledge Organization, Classification, Knowledge Management, Knowledge Organization System, Knowledge Organizations. Tá vendo, pessoal, que existe alguns problemas que a gente precisa fazer higienização depois, que é plural, singular, feminino, masculino, assim por diante. Tá? Information Retrieve, Information, Semantic, Web, que são os termos relacionados com a coisa. Se a gente quiser visualizar mais termos, podemos aqui alterar de 1 para 20. Ó, agora temos 20 termos, e assim por diante. Para a gente visualizar o primeiro gráfico dessas informações, podemos usar a função plot direto, que é mostrar um gráfico. Então, plotamos. Tá? O que a gente vai observar aqui? De novo, como todas as leis bibliométricas, a gente tem um pequeno número de termos que representam uma grande quantidade de artigos e depois essa dispersão dentro da lei de Bradford, por exemplo, que se observa que vai diminuindo muito a frequência dos termos e a variedade deles vai aumentando bastante. Tá? Nesse caso aqui a gente gerou um gráfico. Esse gráfico não está dizendo muita coisa para nós, mas ele só mostra que existe essa curva, né? Então, aplicando a lei de Bradford, a gente precisa saber qual que é o número total de palavras-chave que a gente tem. Então, para isso a gente usa a função length dentro da tabela. Então, estamos medindo o tamanho das palavras-chave e colocando uma variável chamada nTotal. Tá? Para me visualizar nTotal, eu tenho 2.425 termos dentro da base. Então, se a gente aplicar aqui a fórmula de Bradford, que n é a primeira zona, núcleo, né? N ao quadrado seria o segundo, n ao cubo seria a terceira. A gente fazendo o reverso para identificar o n, a gente tira a raiz cúbica do número de total e temos o valor de n igual a 13. Tá? Então, o nosso gráfico aqui já identificou n igual a 13. Então, vou mostrar aqui, dentro da tabela de case, tudo que tem a frequência 2 e n. Pessoal, se vocês lembrarem aqui, olha, aquele que tem o espaço, ele tem 351 a frequência. Então, para nós não é interessante mostrar esse pico aqui de um termo que não existe. Então, a gente começa a partir do 2. Então, eu quero que gere um gráfico a partir do segundo registro até o n.
Eu posso selecionar e executar. Eu esqueci de definir as cores. Ó. Então, eu estou criando uma variável só para colorir o meu gráfico. Tá? Então, eu defini uma variável com as cores que eu quero no gráfico. Um carnaval, né? Azul, vermelho, verde. Tá? Seleciono aqui. Executo. Ó, ele me mostrou o gráfico agora das palavras-chave mais frequentes, agora separado pelas cores. Tá? Então, aqui na Organization é o que mais apareceu. Quase o dobro, quase o triplo da segunda posição, que é classificação. Ok até aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Então, em cima disso, dessas keywords, a gente pode também criar uma nuvem de palavras. Então, lembre-se lá da função que a gente viu lá nas primeiras aulas, que é Word Cloud. Tá? Então, carregamos a biblioteca Word Cloud. Tá? Então, já carregou. E se você não tiver, se ele dizer que não foi encontrado sua biblioteca, você pode instalar o pacote por meio desse comando aqui, ó, install package Word Cloud. E se a gente mostrar agora, eu quero saber qual que é a nuvem de palavras das minhas keys. Ó, ele já gera. Tá? Pessoal, um pouquinho diferente daquele modelo anterior que a gente tinha trabalhado. Ele junta as palavras aqui, ó, por exemplo, Knowledge Organization, ele tira o espaço e já faz o termo composto aqui, ó, Management Knowledge e assim por diante. Mas o central aqui é organização. Organization. Tá? Então, pessoal, esse vídeo seria para mostrar para vocês como executar esses scripts dentro do R. E daí, se tiverem dúvidas, postem lá no fórum para a gente tirar a dúvida de vocês e vocês poderem executar isso analisando outros corpos e também rodando aqueles outros scripts. Ok? Então, por hoje é só. Obrigado.